Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje, dia 6 de novembro de 2019, hoje na verdade dia 5 de novembro, a gente está gravando aqui às 10h30 da noite, mais ou menos, mas faz parte, a gente vai aproveitando esse hobby. Mas voltando no programa de hoje, falaremos sobre CEO do McDonald's demitido, Xerox sai de joint venture com a Fujifilm, Intermédica faz uma nova aquisição, Magalu busca acelerar seu negócio, prejuízo da Uber aumenta, Suzano reduz estoques e resultado pode preocupar, Google compra Fitbit e também falaremos sobre a supremacia quântica. Bom, para me acompanhar nesse episódio, estou com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Renato, como é que estão as coisas e principalmente, a Selic caiu, queria saber como andam os seus investimentos na poupança. Bom, infelizmente, como ela é indexada a Selic, caiu também. Ou seja, não estou conseguindo nem recompor a desgraça da inflação. Mas vamos ver aí novas oportunidades. Estou achando que tem alguns outros investimentos muito interessantes aí. Eu só não invisto em ações porque eu estava 100% em equity na crise de 2008. Então é por isso que a gente está aqui 10h30 da noite gravando BTC Tour, senão eu não estaria lá em Aruba, como eu gosto de dizer, Mas enfim, tá? Taxa de juros caindo, mais oportunidades de investimento aí, atrativas aí, a galera vai precisar se focar bastante. Gostaria de mandar um abraço aí para todas as turmas do GBP e para quem quer, obviamente, fazer parte aí das nossas turmas de 2020, inscrições abertas, www.btcompany.com.br/GBP. Nossos cursos de modelagem já começaram a todo vapor aí, nesse final de semana, foi muito bom. E também nosso curso de finanças, focado para o mercado financeiro, General Finance Program. Entre no nosso site, www.btcompany.com.br/GFP. E vamos para cima aí que tem notícia pra caramba, como sempre. Vamos lá, bastante coisa, Hoje a gente até vai pular aquele quadro das perguntas do Instagram, Não foi intencional, mas a gente tem muita coisa para falar, muitos resultados, Como a gente comentou na semana passada, tem muitos resultados sendo divulgados no Brasil e fora, e vale a pena a gente dar uma analisada com mais detalhe. Lembrando você que está ouvindo a gente através do BTCcast ou vendo a gente pelo nosso canal do YouTube, segue a gente no Instagram, @instabtcompany. A partir da semana que vem voltaremos com esse quadro das perguntas e respostas, e você pode também aproveitar bastante conteúdo que a gente disponibiliza por lá, muita pergunta e resposta, e também o quiz do BTC Journal para você testar os seus conhecimentos. Bom, vamos começar, Renato. Tem bastante notícia, A gente tem que começar falando por algum lugar. Eu peguei uma aqui interessante para a gente comentar. Vou compartilhar na tela para quem estiver vendo, para quem estiver ouvindo. Vou falar o título da notícia, a fonte, para você também dar uma lida e acompanhar. Vamos lá. A primeira, Renato, é do Valor Econômico e o título é o seguinte: McDonald's demite CEO por relação com funcionária. Uma notícia que trata aí da questão do compliance. O McDonald's mandou embora pé na bunda do CEO, esse CEO agora, Steve Easterbrook, pelo envolvimento com a funcionária. É interessante, Renato, que muitas empresas levam muito a sério a questão do compliance, e esse parece ser o caso do McDonald's. Como é que você viu essa notícia? Claro, isso tem repercussão nas ações, eventualmente, porém, do aspecto do comportamento, o que você achou desse negócio aí? Olha, é uma pena isso ter acontecido, porque eles estavam fazendo um excelente trabalho. Inclusive, a gente já falou que dois grandes cases aí de readaptação da sua operação principal para esse mundo aí de tecnologia é o McDonald's e o Starbucks. E esse CEO, ele estava fazendo um trabalho excelente, colocando o McDonald's bem posicionado aí, utilizando novas tecnologias, fazendo aquisições, indústria 4.0, etc. Sempre foi um case muito bacana e a gente sempre elogiou. Infelizmente, esse idiota aí, ele quis fazer um negócio que eu não consigo entender, Tudo bem que o McDonald's tem 220 mil, pessoas lá trabalhando,
é até, né, meio assim, né, porque tem muita gente, mas, porra, cara, o mundo tem 6, 7 bilhões de pessoas, não dá para escolher uma pessoa fora da empresa para ter relações? Aí foi demitido. E eu gosto, assim, quando acontece um negócio desse, porque grandes empresas, para você controlar a quantidade de funcionários e tudo que eles fazem, o McDonald's ele tem um risco reputacional muito grande, né? Então, eles levam muito a sério essa parte de compliance. Grandes multinacionais e grandes empresas fazem isso. Você viu que até o CEO, né, está à mercê dessas regras, né? Então, ele também não é só pelo fato de ser presidente, ser imune às regras do compliance. Foi embora, infelizmente, tá? Cagada total. Pois é, né? É muito inteligente. Eu estava fazendo uma conta de padeiro aqui, Renato. Né, se a gente considerar aí só o espaço amostral de mulheres no planeta, vai mais ou menos 3,5 bilhões de mulheres. Né, no McDonald's aí deve ter em torno de 120, 130 mil funcionários do sexo feminino. Né, tirando aí o total do número de funcionários, dá mais ou menos 3 milhões, 3 bilhões e meio ainda assim, né, que ele poderia ter a opção. Mas né, não aconteceu, tem que ir embora mesmo, é isso aí, faz parte do compliance, está associado à marca e é muito importante resguardar a marca, até porque ninguém é insubstituível, né? Então, legal, vamos acompanhando, mas é algo que com certeza tem repercussão, mas vamos ver se eles continuam o trabalho técnico bom que estava sendo feito até então, né? Mas para o SEO, muito boa sorte aí no resto da sua carreira e vamos ver se esse relacionamento dura, né? Ver se pelo menos deu algum retorno nesse relacionamento, né? Enfim, vamos aguardar para ver o que acontece. Bom, próxima notícia é valor econômico. Xerox vende participação em joint venture para Fujifilm por 2,3 bilhões de dólares. Então, Renato, a notícia comenta dessa joint venture, né? A Xerox, Xerox Film, né? Fuji Xerox, na verdade, e a empresa, que foi fundada há muito tempo, né? Essa joint venture tem mais de 57 anos aí de idade, e era uma empresa 50-50, Xerox e Fujifilm. E aí teve uma série de controvérsias que eu até queria entender um pouquinho melhor. Né? E agora a empresa é de total participação da Fujifilm. O que aconteceu aqui, Renato? Se eu não me engano, acho que você até comentou em aula, né? Pois é, a gente combina, né, com as empresas, porque ninguém fala da Fujifilm, né? E isso é um exemplo, quando a gente fala lá em estratégia sobre dilema dos inovadores, eu conto bastante o caso lá da Kodak, né, que não se adaptou aí às novas modernidades e entrou em colapso aí, em recuperação judicial. E aí eu conto o caso da Fujifilm, que também era um concorrente da Kodak, mas conseguiu se diversificar, né, ou se posicionar melhor nesse mundo, fazendo o que a gente chama de estratégia de diversificação. Analisou o problema, não quis brigar contra a macro trend e começou a se diversificar. Uma das frentes de diversificação da Fujifilm foi também fazer essas joint ventures com outras empresas, alianças estratégicas. E essa com a Xerox, como você mesmo falou, já tem mais de 57 anos. Esse caso é interessante, por quê? Porque a Fujifilm e a Xerox, elas estavam negociando de uma forma bem avançada a fusão entre as duas empresas. E aí o que aconteceu? O ano passado estava quase certo a fusão e a Xerox deu para trás. Só que por acordo, né, a Fujifilm ficou bem puta e entrou, né, com recursos, né, entrou no litígio aí com a Xerox e aparentemente eles entraram no acordo. Basicamente essa joint venture ela foi criada para a Fuji fazer toda a parte de distribuição dos produtos da Xerox. Só que obviamente isso daí evoluiu bastante, virou uma empresa, começaram a desenvolver muito P&D, etc. Então a Fujifilm para ela, para a estratégia dela, seria interessante ter essa joint venture, foi lá e comprou e a Xerox agora conseguiu ter um pouco de caixa aí, né, depois dessa venda aí dessa joint venture. Uma coisa que é interessante, né, muita gente me pergunta durante a aula, fala assim, o que a Fujifilm faz hoje, né? A Fujifilm faz absolutamente tudo, né? Ela faz gerenciamento eletrônico de documentos, imagem digital, faz imagem médica, faz cosmético e faz pesquisa, equipamentos para pesquisas em células-troncos. Só para vocês verem como a estratégia de diversificação foi levada a sério pela Fujifilm. Ela está viva, né? E a Kodak, infelizmente, né, está cambaleando. Hein? Pois é, e essa joint venture, né, era mais da área da Xerox mesmo, fotocopiadoras e tal, e a Fujifilm acabou entrando
nesse negócio, né? Mas realmente é uma empresa interessante, é um caso bem legal, né? O caso da Kodak que você conta até, né? Bastante icônico nesse mercado na questão de estratégia, né? Mas vamos acompanhar. A Fuji é uma empresa interessante, Renato. Eventualmente a gente pode até comentar um pouco mais sobre ela em algum programa posterior, né? Bom, vamos continuar então. Próxima notícia. Também no valor econômico, hoje a gente só pegou do valor econômico, então merchan gratuito, parabéns pessoal, tomara que não tenha nenhuma notícia com título que engane o resto da notícia, como a gente viu em alguns casos. Mas vamos lá. Notre Dame Intermédica adquire grupo Clinipan por 2,6 bilhões de reais. Né, esse grupo ele é um operador de saúde, né, atua muito na região sul do Brasil e é mais um movimento já acompanhado aqui pelo BTC Journal de verticalização e aquisição, né, o crescimento forte por aquisição, crescimento inorgânico da Intermédica, né, Renato? Como é que você viu aí essa notícia e como ela está de acordo com a estratégia, né? Eu acho impressionante, porque eu acho que nos últimos 3 ou 4 meses que a gente vem analisando a Intermédica, ela fez aí 3 ou 4 aquisições que num porte razoável. Então, assim, ela está dentro da estratégia dela, está comprando para caramba para fazer aquele processo de verticalização com o plano de saúde. Aparentemente, né, se a integração for bem feita, ela só tende a expandir seu negócio e, consequentemente, gerar mais valor para o futuro. A única coisa que eu me preocupo muito é quando uma empresa começa a fazer muita aquisição seguida de um tempo, um espaço muito curto entre elas. Lembra que comprar não é tão difícil assim para quem tem dinheiro, né? Difícil é conseguir capturar as famosas sinergias, né? Então vamos observar aí se a Intermédica, depois de tanta aquisição que ela fez esse ano, ela vai conseguir demonstrar que tudo que ela pagou aí pelos ativos vai se reverter em valor para o acionista. Cara, isso daí é um ponto até interessante que eu lembro que a gente conversou na notícia no jornal que a gente avaliou a aquisição da Avon pela Natura, né, em que a Natura tinha adquirido a The Body Shop menos de um ano antes e ainda estava no processo de de operacionalização de todas as sinergias e que a aquisição poderia ter uma complicação operacional dada essa sinergia ainda em trabalho. E o que acontece com a Intermédica é semelhante, né? Então são várias aquisições ao mesmo tempo, existe uma série de dificuldades operacionais na sinergia, seja na ponta do hospital, onde você tem toda a operação do hospital, a parte de suprimentos, o próprio atendimento de acordo com a Intermédica e também na operacionalização dos planos de saúde. Né? Agora é mais uma aquisição que vai aumentar o valor e toda a operação da Intermédica, mas que tem essa dificuldade operacional. Né? E a sinergia realmente ela deve ser implementada. Vamos ver, vamos acompanhar como funciona, né? Como que ela vai se dar e continuar analisando esse caso. Mas é interessante ver como essas sinergias elas são difíceis operacionalmente, né, Renato? Assim, é realmente complicado você conseguir fazer essa atuação e mudar tantas empresas ao mesmo tempo. Não é só crescer o corpo, né? Não, sem dúvida. E o que vai acontecer, né? Se ela não conseguir, ela vai ter que fazer umas baixas contábeis futuras, né? Que, consequentemente, vai influenciar na rentabilidade do negócio. É, Bom, os caras são bons, né? Fizeram uma abertura de capital muito boa, estão com caixa forte, tinham lá, né, como parceiro no Private Equity lá a Bain Capital, então provavelmente boas práticas aí de construir estratégicas vieram aí indiretamente. Mas, né, é sempre um ponto de atenção quando uma empresa ela faz muita aquisição num curto espaço de tempo, né? Você relembrou bem aí o caso da Natura. A gente ainda está para ver aí as sinergias e a justificativa daquele valor absurdo que eles pagaram pela Avon. Vamos ver, Vamos ver como que a Intermédica vai conseguir capturar todo esse valor. Exato, mas você que está acompanhando, se você não ouviu o BTC Journal, onde avaliamos no detalhe os números da Intermédica, busca lá no histórico, porque tem muita informação legal. É um modelo de negócio bem interessante, essa verticalização ela é importantíssima nesse mercado e está sendo seguida por diversos outros participantes, players desse mercado. A gente falou da Doutor Consulta na semana passada, onde a própria Sul América está fazendo alguns acordos nesse intuito de trazer planos mais baratos com auxílio dessa logística. A Prevent Senior, que não tem capital aberto, mas também exerce essa estratégia. A Qualicorp,
com essa atuação também, e a Redditor. Então, todo o setor médico está, quase todo, né, tá buscando essa verticalização de alguma forma, dados os benefícios que trouxeram para as operações. Dá uma olhada que é muito interessante. Bom, vamos seguir para a próxima então, Renato. Agora falando de uma das queridinhas aí do mercado financeiro, valor econômico também, Magazine Luiza pode levantar 4,5 bilhões de reais para acelerar negócio. Tá? A ideia aqui, Renato, é a gente tentar dar uma ilustrada nos resultados da Magazine Luiza. Né? Essa notícia fala desse 4,5 bi que eles querem levantar. Eu quero entender por que eles precisam levantar isso tudo e qual que é a estratégia por trás desse investimento tão alto, né? E o que aconteceu com o resultado da Magazine Luiza. Lembrando que a gente já avaliou bastante a Magazine Luiza, principalmente durante aquela negociação longa que teve com a Netshoes, onde houve a negociação também com a Centauro, rolou toda aquela negociação, aquela barganha, aquele processo muito louco que fez com que a Netshoes adquirisse um valor exorbitante, absurdo em relação à sua operação extremamente precária, que ainda deve estar precária. Mas enfim, vamos entender um pouco melhor. Renato, você deu uma olhada nos resultados, né? E aí, como tá a Magalu? Vamos lá. A Magazine Luiza a gente já analisou aqui no detalhe também no BTC Journal. Eles estão surfando na onda aí de uma visão, né, feita lá pela CEO na época, lá em 2006, a Trajano, de que o mercado, o varejo físico e o online, eles iam andar juntos e eles começaram a fazer testes em operações omnichannel desde 2006, né? Não tinha nem esse nome, né? E agora eles estão usufruindo bastante. Por quê? Porque eles já vêm desenvolvendo essa tecnologia, né, essa integração operacional há muito tempo e aparentemente, né, vendendo bastante certo. Então, o resultado foi bom do terceiro trimestre. O mercado financeiro sempre, né, tem aquele alvoroço, né, quando o resultado é ótimo e tal, e aí as ações deram aquela chicotada no dia. Aí depois todo mundo começa a analisar um pouco mais o detalhe e vê assim, então, legal, né, eles estão indo bem, mas também não é para tanto assim, né? Mas só para falar um pouco, eu vou pegar não o resultado do trimestre, vou pegar os resultados dos primeiros 9 meses. Então, eles tiveram um aumento de receita líquida de 23%. Né? O faturamento deles aí, receita líquida total, foi de 13,5 bi contra 11 bi nos primeiros 9 meses de 18. A margem bruta, como a gente já tinha alertado quando a gente analisou a primeira vez a Magazine Luiza, com essa estratégia digital, ela vem caindo consistentemente, passou de 29,5 a margem bruta para 27,6. Por quê? Porque o e-commerce, infelizmente, ele tem esse problema, né? Ele é mais price sensitive, né? Então a galera usa muita promoção para conseguir ter fluxo e conseguir vender. Só que o que eles fazem muito bem é controlar as despesas. Então a margem EBITDA, por mais que a margem bruta tenha caído, a margem EBITDA subiu, foi de 8,1 para 9,5. E aí uma das coisas que a gente gosta de ver, né, é a canibalização, porque se você vai para uma estratégia digital, se você migra simplesmente os seus clientes dos seus pontos físicos para o e-commerce, o problema é que ponto físico é custo fixo, né? Então, se você canibaliza os canais, você não vai ter uma estratégia correta no futuro, consequentemente você vai ter problema, coisa que não aconteceu com a Magazine Luiza, isso que é legal. Então, eles tiveram Same Store Sales, que é aquele índice, né, das lojas abertas do ano passado, quanto que elas estão performando esse ano. Esse Same Store Sales cresceu nos primeiros 9 meses para 5,9. Tudo bem que deu uma desacelerada, né? Porque no ano passado, nos primeiros 9 meses, deu 19,7. Mas mesmo assim, na escala que eles têm, é um crescimento bom. Está mostrando que o e-commerce não está canibalizando. Obviamente, o Netshoes ajudou bastante no crescimento do e-commerce. Então, o crescimento do e-commerce total foi de 68,2% em relação ao ano passado. Então, eles estão, né, com essa estratégia aí de cada vez mais alavancar o e-commerce, e aí é por isso que eles estão, né, até vendo uma oportunidade aí de captar mais dinheiro no mercado, consequentemente, né, acelerar esse crescimento. E o ponto principal, você quer fazer uma pergunta aí? Então, na verdade tem uma curiosidade, Renato, porque você até falou da Netshoes, né? A gente avaliou a Netshoes aqui, uma operação desastrosa, lastimável do ponto de vista de sustentabilidade financeira, né, que a gente até criticou bastante a aquisição pela Magazine Luiza, mas é claro, a gente já sabia que ia crescer a receita no e-commerce, mas que era um trabalho muito forte da Magazine Luiza de ajustar de alguma forma, ou tentar ajustar a operação da Netshoes.
né? Esse é um ponto. E um outro ponto em relação à comparação com a Amazon, por exemplo, né? Então tem toda a conversa, a discussão do quanto a Amazon vai afetar os resultados da Magazine Luiza no Brasil e assim por diante. Mas a Amazon, como sabemos e avaliamos também, faz, se eu não me engano, 3 BTC Journals que a gente avaliou os resultados da Amazon, né? A Amazon, ela faz muito caixa operacional. Eu queria saber se nesse resultado que você viu, a Magazine Luiza tem essa mesma característica. Então, tanto a parte da Netshoes como da geração de caixa operacional. Perfeito. Então vamos lá. É difícil, eu gostaria muito que eles fizessem a abertura lá, principalmente de demonstração de fluxo de caixa, pela Netshoes, né, separado com a Magazine Luiza, coisa que eles não estão fazendo. Então, a gente vai ver tudo meio misturado. Mais uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nos primeiros 9 meses de 2018, as atividades operacionais geraram um caixa de 98 milhões, tá? E no mesmo período, agora, nesse ano, a Magazine Luiza queimou o caixa operacional, 243 milhões. E qual que é o problema? O problema dessa queima operacional é que, se você continua com queima operacional, suas atividades operacionais não geram caixa, como que você faz para sustentar os investimentos para crescimento, principalmente dessa plataforma, né? A plataforma online junto com a offline. Então, é por isso que eles estão indo para o mercado, para levantar mais dinheiro, tá? Eles poderiam fazer isso por dívida, mas o valuation está tão esticado que faz mais sentido eles abrirem um pouco de mão de participação, captar dinheiro no mercado, 4,5 bilhões, né? Parece ser muito dinheiro, mas o valor de mercado deles hoje é 67, então não faz nem cócega, né, dentro do valuation deles. Então é mais fácil eles captarem mercado, está todo mundo gostando dos resultados, eles captam 4 bilhões e meio aí para continuar acelerando esse crescimento. Só que eu, né, gosto de sempre alertar, né? Fluxo de caixa operacional negativo, consumo de caixa, nunca é bom, tá? Então, vamos continuar observando aí os resultados da Magazine Luiza, até porque, né, essa estratégia digital, se tudo der certo, né, aí não tem problema nenhum. Mas como a gente já analisou bastante e-commerce aqui no Brasil, a gente vê que quando você entra nessa estratégia, é um buraco sem fim, né, de queima de caixa. Vamos ver, espero que a Magazine Luiza não vá por esse caminho. Pois é, Renato, eu tenho uma leve esperança de que a Magazine Luiza, pela capacidade de gestão operacional, consegue dar uma ajustada aí no desastre da Netshoes, vamos ver o que acontece, mas é realmente o múltiplo esticado, né? Até se a gente pega principalmente múltiplo de resultado, né? PL, é realmente complicado e vale a pena para eles emitirem aí, abrirem mão de participação, como você falou, para poder trazer esse valor para investirem, continuar investindo bastante, né? Vamos continuar acompanhando, né? Um mercado bem agitado, mas na minha visão, né? A gente não avaliou hoje, né? Mas a gente já avaliou os principais concorrentes também no BTC Journal da Magazine Luiza, né? Via Varejo e B2W. E nesse caso, Renato, acredito que ela ainda está bastante à frente, né? A B2W continua queimando caixa desesperadamente. E a Via Varejo está naquele movimento de turnaround que a gente comentou ainda nesse processo, né? Então, você também acredita que ela ainda está na frente desses dois aí? Não, isso daí foi uma das coisas que me perguntaram em sala de aula, né? Por que que a Magazine Luiza está acelerando tanto esse crescimento, né? O que eu falo é o seguinte: a Magazine Luiza, ela tem obviamente está todo mundo com medo da Amazon, mas ela tem uma vantagem em relação à Amazon, que é o quê? Os pontos físicos, né? Por quê? Porque a expertise em e-commerce é difícil de você bater ali a Amazon. Então tem todo o conhecimento do mercado nacional, que também é complexo, porque o Brasil, né, é uma beleza total. E tem, né, a parte dos pontos físicos que a Magazine Luiza consegue fazer. Isso são vantagens competitivas. Se bem, né, estruturados na sua estratégia, a Amazon entra e você consegue segurar melhor. Muito melhor posicionado que, por exemplo, a Submarino, né, que é a B2W, que é basicamente e-commerce. Então, como o tamanho da Magazine Luiza já não permite ela ser um alvo de aquisição da Amazon, porque a Amazon não faz tanta aquisição tão grande assim, ela precisa criar uma estratégia para se defender, né? Então, ela conseguir alavancar cada vez mais a parte de e-commerce integrado com as suas lojas físicas, eventualmente vai ser uma barreira de entrada aí, né? Ou pelo menos uma proteção estratégica que ela vai ter em relação aí com a Amazon. Coisa que a Via Varejo não está fazendo bem, e aí é um problema, né? Porque ela está passando por reestruturação, e a Submarino está mal posicionada. Então, a princípio, em termos de estratégia, a melhor posicionada aí no mercado é a Magazine Luiza em relação à Amazon. Vamos ver.
Boa, acompanharemos essa briga toda, que é muito, muito interessante. Bom, vamos continuar, Renato. Próxima notícia, também valor econômico. Prejuízo do Uber aumenta 18% no trimestre e soma 1,1 bilhão de dólares. Né? Mais um resultado da Uber com uma grande surpresa, né? Mais um prejuízo que a gente acompanha. Né? Eu acho impressionante que é uma empresa que nunca viu lucro, talvez nunca veja, vamos acompanhar o histórico, né? Mas teve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, né, de 18%, aumento do prejuízo. Não chegou ao prejuízo homérico, histórico e vergonhoso do trimestre anterior, que foi de 5,2 bilhões de dólares, mas ainda assim está com uma operação bastante deficitária, né, Renato? E aí, tem jeito? Como que a gente pode melhorar isso? Teve algum reflexo de alguma melhoria possível na operação? Vamos lá, vamos analisar. Aquele negócio que a gente já tinha comentado, né? Abriu capital, todo trimestre vai pedir desculpa. Por quê? Porque não tem geração de caixa, não tem lucratividade nem perspectiva. Mas estava lá no prospecto, nos fatores de risco, tá? Então, ninguém pode ficar reclamando disso. Mas vamos lá. Eu analisei um pouco esse trimestre, que foi ruim também, como os outros também, não, mas menos vergonhoso aí do que o anterior. A receita dele no trimestre cresceu 30%, ou seja, o crescimento já não está tão acelerado assim como estava antes. Nos Estados Unidos, pegando por região, eles tiveram um crescimento aí de receita em 39%. A América Latina, que é o segundo maior mercado deles, né, foi um crescimento tímido, né, só 2%, provavelmente por câmbio. Europa, África, etc., cresceu 24% e Ásia-Pacífico, 31%. No agregado, 30%. Legal. Na parte de unidades de negócio, a parte principal deles, que é os rides, cresceu 23%, também já dando aquele sinal de desacelerado. O que cresceu bastante foi o Uber Eats, cresceu 105%, e toda a parte de transporte e frete cresceu 78%. Legal, tá? Eles fazem uma comparação entre unidades de negócio do que dá efetivamente EBITDA e do que não dá. A princípio, pela conta dele do EBITDA ajustado, né, a parte de rides dele, que é a atividade principal, dá EBITDA positivo. Tá? O resto está tudo EBITDA negativo. Só que eu não confio muito nessa parte de EBITDA ajustado, porque a galera dá umas marretadas lá para mostrar que pelo menos o principal deles está dando lucro, né? Agora, pegando os primeiros 9 meses aí do ano, né, a Uber teve um faturamento, uma receita líquida de 10 bilhões, a margem bruta caiu absurdamente com o mesmo período do ano passado, né? Então foi de 51,7 de margem bruta para 47,6. Isso muito devido aí à concorrência, baixar a margem, né, para conseguir ter a capilaridade que a gente sabe que é importante para esse tipo de negócio. E eles tiveram acumuladamente, né, um prejuízo operacional de 7,6 bi, tá? Lembrando que eles tiveram uma receita de 10 bi, prejuízo operacional de 7,6. Então, continua vergonhoso esse negócio. O valuation já caiu para caceta, né? Eles abriram o capital lá próximo de 80 bi de market cap, já está em 40 e pouco. E vai continuar caindo se eles não demonstrarem que esse resultado vai virar. Mais um, né, investimento que o SoftBank ali vai precisar justificar para os seus acionistas, porque o WeWork ele já está justificando. Ah, sim, o York não tem mais volta, né? Mas a Uber realmente está muito complicado, Renato. Porque, primeiro, o crescimento de 30% é um crescimento tímido para justificar toda essa queimação de caixa. Né? Já está diminuindo o ritmo de crescimento e trimestres consecutivos com essa redução no crescimento. E é claro que isso vai ser dado, tanto aumento de concorrência, como também substitutos, que a gente chegou a comentar aqui em outros BTC Journals, né? Inclusive transporte público nos países onde ainda é precário e deve melhorar. Né? Outro ponto que a gente comentou também é a questão da Califórnia. A Califórnia mudou sua legislação, forçando, né, de certa forma, os motoristas a serem reconhecidos como funcionários, o que aumentará o custo a partir de 1º de janeiro para Uber, num dos seus principais polos aí nos Estados Unidos, de forma desastrosa também. Então, e como a gente vai saber se isso vai acontecer em outros locais, né? Isso pode acontecer.
né? Não é proibitivo que aconteça em outros estados americanos ou até em outros países. Então é mais um grande risco que também estava alinhado, né, lá nos fatores de risco, né? Isso daí eles podem justificar para sempre, né? Agora, quem é investidor realmente está numa situação bastante complexa, né? E hoje a gente vê até os concorrentes, né, tendo melhores resultados dada essa situação. Mas é importante, a gente tem que ficar atento a esses resultados da Uber porque é lastimável. Né? O que pode acontecer, Renato? O que você acha que vai acontecer com a Uber aí num futuro médio prazo? Não, é assim, até antes de responder sua pergunta, uma coisa que me preocupa bastante, que aí que eu não estou vendo luz no fim do túnel, é o seguinte: conforme o negócio vai ganhando escala, a princípio você precisa ver um pouco de melhoria operacional, né? Pelo menos um pouquinho, né? Então, o que acontece, né? Eu peguei aqui, né, fiz uma pequena análise vertical aqui, comparando o DRE lá o PNL dos primeiros 9 meses de 18 com 19. Então, beleza, vamos lá. Sales e marketing representava ali 26% da receita líquida dos caras. Você espera que quando uma empresa ela vai crescendo, ela vai precisando gastar menos com sales e marketing, até pelo nome, por todo o trabalho de brand que foi feito, né? Sales e marketing, então, que representava 26% da receita nos primeiros 9 meses de 18, agora representa 33,4%, ou seja, aumentou a representatividade, E né? o Ou seja, crescimento reduziu. pois é, então não cresceu, né, naquele ritmo estrondoso, e os investimentos em marketing estão crescentes, né? Esse é um ponto. Outro ponto, R&D, eu até entendo que eles tinham feito uma sacanagem contábil lá, que eles pegavam a galera e deixavam tudo lá como ativa, provavelmente a auditoria mandou baixar agora, e isso daí está punindo bastante ali o resultado. Mas esquece isso daí, vamos pegar ali despesas gerais e administrativas, que está na mão do Uber, né? O Uber ele consegue controlar isso. Essas despesas representavam 18,4% da receita em 2018. Agora estão representando 26,3%. Ou seja, eu não estou conseguindo ver nem otimização de investimentos em sales e marketing, muito menos uma redução drástica ali na parte de despesas gerais e administrativas. Então, assim, a tendência no longo prazo, dado que esse negócio já está com uma escala gigantesca e mesmo assim não consegue ser eficiente, é ser vendido, né? Agora, respondendo sua pergunta, esse negócio eu já falei para vocês, está que nem o Netflix, eu já estou vendo quem que vai comprar esse negócio, porque de forma independente, ele não vai se sustentar. Infelizmente, porque, sendo bem honesto, assim, bem transparente, o negócio de fato trouxe uma inovação para o mercado. Todo mundo usa Uber, mas ele não vai se sustentar no longo prazo desse jeito, infelizmente. Pois é, Renato. E é mais uma coisa, né, que eu comentei quando a gente avaliou o WeWork. Tem duas possibilidades: ou o modelo de negócio é ruim, ou a gestão é ruim. Pode ser os dois também, né? Num caso, talvez como o da WeWork. No caso da Uber, eu tendo a acreditar que o modelo de negócio é bom. Tá até vendo táxi, que sempre funcionou, né? Sempre existiu e é uma evolução desse modelo de negócio. Eu acho que o problema está na gestão. Mas enfim, vamos acompanhar e eu acho também que pode ser vendido, muito possivelmente, para alguma montadora com bastante dinheiro. Vamos acompanhar e ver o que acontece. Continuaremos nos resultados também em cima desses queimadores de caixa. Vamos continuar. Próxima notícia, também valor econômico. E o título é o seguinte: Suzano reduz estoque e ações têm alta de 7,3% na B3. Aqui falando da Suzano, já comentamos e avaliamos a Suzano na época da aquisição da Fibria e essa mudança no mercado, né, o aumento da celulose através da aquisição, da produção de celulose pelo grupo. E justamente a celulose é o caso que vale a pena ser discutido aqui. Né? Ele fala no subtítulo: diminuição de 450 mil toneladas do inventário de celulose da Suzano caiu bem aos olhos dos investidores. Né, Renato, a gente está falando aqui de uma commodity, né, duas, papel e celulose, mas é importante destacar, acho que, a utilidade, a diferença entre as duas, né, e por que teve esse bom olhar, apesar dos resultados que você vai comentar aqui do grupo Suzano. Né? Como é que está essa questão e o que se deu com a celulose? Bom, vamos lá. A Suzano, como a gente já tinha analisado, ela é uma empresa que era verticalizada, então ela tinha toda a parte de produção de celulose e papel, né, que é a matéria-prima para fazer
papel, né, a celulose. Então, o que aconteceu, né, no ano passado, lá em março, se não me engano, eles divulgaram para o mercado que eles iam fazer a fusão lá com a compra, né, da Fibria, e aumentar muito a capacidade de geração ali de celulose. Então, a capacidade produtiva das duas combinadas, obviamente a Fibria, que representava muito disso, né, chega aí a 11 milhões de toneladas ano. Legal, tá? Por quê? E isso daí também estava em linha com uma estratégia que eles tinham, que o preço da commodity de celulose no mundo estava crescendo para caramba em 2018, né? Preços altos, né? Você tem uma grande produção, dependendo do tipo de fibra, né? Porque tem fibra longa, fibra curta, a galera tinha quase 50% da produção mundial, né? Dependendo do segmento que você analisa, né? Então, um puta de um player gigantesco. Legal. Qual foi o problema, né? O problema total desse negócio é que o preço da celulose caiu que nem um foguete, né? Só para a gente comparar aqui rapidamente, no terceiro tri de 18, a celulose ela foi vendida aqui pela Suzano a um preço médio de US$ 743 a tonelada. Nesse último trimestre, né, o terceiro tri de 19, esse preço já caiu para 527, né? E o que acontece é que o pessoal vem, né, analisando que pelo menos o fundo do poço chegou. É difícil baixar desse negócio, mas vai saber, né? Eu falo que desgraça é sempre, né? Você sempre espera um pouco mais, né? Então, ó, vamos entender um pouco como que isso influencia a rentabilidade da Suzano. A Suzano, só rapidamente, né, uma historinha bem curta, né, ela foi fundada em 1924, né, e aí veio crescendo bastante por aquisição, e aí chegou nesse monstro aí que é a Suzano hoje, né. Faturamento nos primeiros 9 meses de 18 foi de 24,5 bilhões de reais, tá? Para esses primeiros 9 meses desse ano, para você ver como caiu para caramba, né, uma queda de 22,5%, foi para 18,9%, tá? Onde que caiu bastante a receita dele, né? Em celulose. 80% da receita dele, 81%, vem de celulose, tá? E os outros 19%, papel, tá? O que aconteceu com a margem bruta? A margem bruta, dado que eu falei para vocês que o custo, né, o preço, né, da commodity no mundo caiu, isso teve uma influência direta na margem bruta, foi de 46,9 para 21,3. Olha que desgraça total, tá? E aí, consequentemente, esse negócio veio derrubando toda a parte de rentabilidade do negócio. Então, ó, a margem EBITDA, né, ajustada, né, sempre fazendo a ressalva, né, ela passou de 52,4 para 44,2. E eles tiveram um puta de um prejuízo, né, nos primeiros 9 meses, né. Nos primeiros 9 meses do ano passado, tinha dado lucro de 391 milhões, foi para um prejuízo de quase 4 bi. Olha que desgraça, né. O negócio ainda está passando por bastante dificuldade, né, principalmente porque eles estão ainda com esse processo de integração com a Fibria. Então, eles estão tentando capturar um pouco de sinergia, mas até ter a sinergia completa, esse negócio vai sofrer bastante. Qual que é o grande problema? O grande problema é esse. Se você tem muito estoque no mundo, tá, e o preço da commodity está caindo, isso é ruim, tá? O que sinalizou uma luz no fim do túnel é que os estoques no mundo vêm diminuindo e o estoque também de celulose da Suzano caiu. Então, consequentemente, a oferta vai diminuir, né? Se a demanda continuar a mesma, a tendência é que o preço da commodity suba. E aí, consequentemente, né, os valores e aí o resultado operacional da Suzano vai melhorar. Então, foi por isso que a ação subiu. Qual que é o grande problema que tem hoje na Suzano? Ela está com uma dívida líquida, principalmente porque ela se alavancou muito para fazer essa fusão, essa compra da Fibria. A dívida líquida hoje está em 55 bilhões de reais, tá? Aquela relaçãozinha de dívida líquida sobre EBITDA, que a gente gosta de falar, está em 4,7. A gente fala, né, que acima de 3 e pouco, é preocupante. E aí, o próprio CEO e o CFO, eles deram um guidance que eles vão começar a ter muita disciplina para conseguir fazer esse índice baixar para um target em 2021 para 3. E isso daí, né, deu uma boa visão aí para os investidores, e é por isso que eles se animaram bastante com o negócio, tá? Então, esse que é o grande problema da Fibria hoje. Ela vai precisar, né, da Suzano, ela vai precisar de uma disciplina operacional ferrada para conseguir aumentar a geração de caixa operacional, vai esperar também que o preço da commodity de celulose melhore bastante para conseguir melhorar o caixa gerado pelas atividades operacionais, né? Só para vocês terem uma ideia, né, nos primeiros 9 meses de 18, eles geraram 8,7 bi de caixa operacional, né? Nesse ano caiu
para 6,3 com uma operação bem maior. Então, essa que é a grande preocupação hoje dos investidores na Suzano. Vamos ver se eles conseguem se reestruturar. É uma empresa gigantesca, um orgulho nacional. Vamos ver se eles conseguem dar uma melhorada aí no seu retorno sobre capital investido, que sempre foi alto. Pois é, né, Renato? O ROIC aí, o negócio tá meio complicado também, né? Os valores atuais estão bem diferentes dos valores históricos, né? Acho que até vale comentar. Mas no caso de commodity é sempre um modelo de negócio que depende muito, muito forte do preço da commodity no momento. E isso acontece com setores de óleo e gás e com o setor de celulose também, a gente está vendo. E acredito que o principal responsável por essa queda aí foi a China, né, Renato? Pelo que você deu uma olhada, acho que em relação à demanda ali abaixou bastante e eles têm a necessidade de pelo menos sustentar essa demanda para aumentar o preço, né, dado que a oferta baixou, né? Mas se a China continuar comprando pouco, eles vão continuar sofrendo, né? Bom, vamos começar sofrendo mesmo, vamos continuar sofrendo. Então, esse que é o grande problema, né? Porque a demanda da China ela deu uma desacelerada e as trades todas estavam com um estoque muito alto. Então, o que aconteceu, né? O preço da commodity caiu muito rápido. Esse que foi o grande problema. Uma das coisas que é interessante a gente entender um pouco desse mercado é o seguinte, né? Do custo da celulose, 50% do custo é a madeira, né? O eucalipto lá e os pinos lá que eles fazem. Aqui no Brasil, a maior parte é eucalipto, né? Representa 50% do custo, tá? E 20% são os químicos, né? Para fazer toda a parte do processo, né? De fabricação da celulose. E 20% é custo fixo, ou seja, que é a fábrica, né? Por que eu estou falando isso? Porque eles têm uma capacidade instalada aí de mais ou menos 11 milhões de toneladas. Eles tinham feito um target para esse ano de 9 milhões de toneladas de produção. Já baixaram esse negócio para 8,5. Provavelmente até o final do ano não vai chegar a 8,5, vai ser uns 8,2. Qual que é o problema? Se você tem 11 milhões de toneladas instaladas e você vai utilizar 8,5, consequentemente você vai diluir esse custo fixo, né, em menos toneladas, ou seja, o custo por tonelada vai aumentar também, tá? Qual que é a grande vantagem hoje? Que é o custo de produção no Brasil é o mais barato do mundo, né? Então isso é legal. Só que não utilizando a capacidade total, né, o custo vai aumentar. Então esse que é um grande dilema aí que a Suzano tem na parte da produção. Se ela produz muito, ela faz o preço da commodity cair. Se ela produz pouco, o custo de produção aumenta, né? Então, é uma decisão bem difícil. Onde que impacta tudo isso que a gente está discutindo? No famoso ROIC, né? Então, a Suzano, ela tinha um ROIC, e se orgulhava bastante desse ROIC, né? De em torno de uns 22, 23%, né? Até antes da aquisição. Infelizmente, esse ROIC deu uma queda, né? Deu uma caída absurda. Eu fiz uma conta aqui, ajustado, o ROIC atual do negócio está em torno de 4. Olha, era 22, né? Então, eles estão sofrendo bastante. Foi a tempestade perfeita, né? Colocaram muito capital operacional e o resultado caiu, né? Então, o ROIC despencou de 22 para 4. Olha que Menor que a desgraça. Selic, hein, Renato? Pois é, era um negócio ótimo, né? Todo mundo gostava da Suzano. Agora ela vai ter bastante dificuldade aí para conseguir integrar os seus negócios. Vamos ver, né? Pelo menos escala, né? Tamanho eles têm. Só que é o que eu falo, né? Tamanho é bom, mas também para resolver um problema do tamanho hoje da Suzano também é mais complicado, né? Infelizmente, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Acompanharemos, vamos continuar, mas realmente é uma discussão interessante. Bom, vamos para a última notícia do Journal de hoje, também do valor econômico. É uma notícia traduzida aí do Financial Times. Google vai usar pulseira inteligente para enfrentar a Apple. A notícia fala da aquisição da Fitbit, né, que é a empresa que desenvolve esses wearables mais voltados para exercícios físicos, né? E a ideia da Google é a estratégia de diversificar suas linhas de receita que hoje estão muito concentradas em ads e também outras estratégias que eu queria que você comentasse, Renato. Qual que é a ideia da Google em fazer aquisição de um modelo desse da Fitbit de relógios aí de exercícios físicos? O que está por trás disso? Bom, vamos lá. Tem duas análises que a gente pode fazer do Google, né? Primeiro, que é uma estratégia de diversificação. Hoje, a receita dele, a lucratividade, está muito concentrada em publicidade, basicamente, né? Então, ela fez uma reorganização estrutural, né? Então, agora tem a Alphabet, que tem várias unidades de negócio, o Google continua sendo o carro-chefe do negócio. Para quê? Para dar um pouco mais de liberdade para as outras unidades de negócio conseguirem, de fato, deslancharem, né?
Beleza, esse é um aspecto, diversificação. O segundo é uma coisa que a gente fala também junto com a diversificação, que é a verticalização, né? A gente fala bastante sobre verticalização do Google nas nossas aulas de estratégia. Então, ele sempre vai fazendo movimentos para frente para conseguir continuamente dar acesso para o seu maior mercado, né, do seu maior produto, né, que é a parte de ads. Beleza, tá? Então, hoje, onde que está a briga, né? A briga está ali na ponta, né? Porque o Google já fez browser, já fez sistema operacional, já faz celular, e aí está lá naqueles assistentes de casa, né? Com uma briga ferrenha lá com a Amazon. Beleza, tá? Qual que é o ponto? O ponto é que agora, com a Fitbit, ele continua ainda com esse movimento de verticalização, agora indo no braço, né? No wearable do cliente, né? Então, a princípio, isso daí é para conseguir combater um pouco, né, do domínio que a Apple tem com seu Apple Watch, que é conseguir ter um negócio que o próprio cliente veste, consequentemente, a partir daí, conseguir tirar alguma informação interessante e trabalhar os dados para, eventualmente, conseguir monetizar esse negócio. Então, esse movimento do Google foi para isso, para conseguir diversificar, né, ter mais um bracinho ali de hardware ali para conseguir diversificar a sua receita, e o movimento de verticalização para conseguir ficar mais próximo do cliente e, eventualmente, conseguir ganhar dinheiro isso, ou com dados, ou com, eventualmente, algum outro novo negócio que ele vai ter, tá? E você analisou também o Google, né? O Google está muito conhecido aí, né? Está nas notícias por causa de uma inovação, né? Que ela trouxe aí, está brigando com a IBM. O que é esse negócio? Pois é, meu, é o seguinte, né? A gente, até terminando aí o negócio da Fitbit, é interessante você falou da verticalização e dessa diversificação através da Alphabet, né, que o Google está fazendo. Isso que você falou tem muito relação com a internet das coisas, né, que a gente já falou aqui no Journal em alguns episódios, tanto para os acessórios de casa, na competição com a Amazon, como para os wearables, no caso da Apple. E a Alphabet, ela foi construída, né? E agora, acho que você até deu uma olhada nisso, né? A única divisão lucrativa da Alphabet é a Google, né? Todas as outras dão prejuízo, né, Renato? Todas, sem exceção. Mas o que acontece, né? Como você tem... o Google, ele tem um caixa absurdo, né? 120 bilhões de dólares lá de caixa. E ele, apesar de ser concentrada a receita em ads, né? Essa parte de publicidade gera caixa pra caceta. Então, nos primeiros meses aí de 2019, eles já geraram 40 bi. Então, eles têm um fluxo de caixa operacional forte. Então, o que eles fazem com esse caixa? Eles fazem, né, investimento em novas tecnologias. E hoje o Google é um dos pioneiros na parte de investimento em hardware. Tá? Então ele vem desenvolvendo muita coisa que ele entende que precisa de hardware, processamento para conseguir viabilizar boa parte da parte de pesquisa que eles têm. Só que os fabricantes de hardware hoje eles não conseguem atender. Então o que o Google faz com tanto caixa assim? Vamos investir a gente em desenvolver esse hardware, né? Então, até um pouco do Fitbit, ele entra um pouco nessa estratégia. Então, eles compraram a Fitbit, que é uma empresa, né, que abriu capital com um puta também daquela expectativa de mercado, que o negócio seria gigantesco. Infelizmente, eles não conseguiram provar, né, que eles conseguem ter resultados sólidos para conseguir justificar aquele valuation deles. Então, só para ter uma ideia, né, do tamanho do Fitbit, nos primeiros 6 meses desse ano, eles tiveram um faturamento de 585 milhões de dólares, tá? A margem bruta caiu bastante, foi de 42,6 para 33,8, e obviamente esse negócio, com essa margem apertada, vai dar prejuízo. Então, eles deram prejuízos nos primeiros 6 meses do ano passado, deram prejuízo também esse ano de 140 milhões, 147, 148 milhões de dólares. Queimam caixa operacional também. Então, para eles não tinham muita saída também. Ser vendido para o Google seria uma alternativa ótima, até porque eles não conseguiam equalizar também esse fluxo de caixa. Com o Google agora vai se diluir aí em mais um negócio que o Google que não dá lucro e queima caixa, né? Mas como o negócio principal é forte, né? Isso daí vai ser diluído aí dentro do resultado. Mas vamos lá. A gente falou bastante sobre investimento em inovações, né? Principalmente em hardware. Qual que é a grande sacada aí que eles estão fazendo? E fizeram um anúncio muito forte aí há 2 semanas atrás. Qual que é Pois esse é. anúncio? Esse anúncio é o da supremacia quântica, Renato. Isso aqui é interessante, né? Teve até uma pequena treta aí entre Google e IBM, né? A Google fazendo um grande alarde sobre as suas pesquisas de computação quântica. Então eles estão usando esse caixa gerado através dos ads, né, para realizar as suas pesquisas e desenvolvimentos visando o longo prazo. E isso é bem característico deles, né? Eles estão usando isso de forma inteligente, acredito,
para poder desenvolver novas tecnologias. E essa supremacia quântica foi comentada no final do mês passado, e a IBM, né, até reivindicou, né, falando não é tão assim, né, porque eles também estão desenvolvendo seus computadores quânticos. E aí eu fiquei curioso, né, essa questão de computador quântico, deixa eu voltar um pouco para a engenharia, ver o que significa isso, né, mas aí mais como questão curiosidade para a gente finalizar o journal de hoje, né, para entender um pouco mais do computador quântico, vale a pena retomar para o computador clássico, que a gente usa aqui para gravar o BTC Journal e as pessoas usam para trabalhar, né? Quem usa computador, tem gente hoje só fica no celular, mas quem usa computador, né? Celular também é a mesma coisa, né? Como é que funciona a computação clássica, né? Ela funciona através de circuitos elétricos, né? Corrente, tensão, volts, toda aquela coisa, né? E um computador nada mais é do que uma máquina que calcula. E como que ela calcula? Ela calcula através de operações lógicas que são realizadas fisicamente, né? Todo computador tem essa operação física através desses circuitos elétricos usando portas, vamos dizer assim, né? São portas lógicas, né? E nada mais é do que uma porta mesmo que abre e fecha. E aí, se ela estiver aberta, ela tem um valor, se ela estiver fechada, ela tem outro valor. Isso gera o que a gente chama de bit, né? Então, se a porta está aberta, é 0, se a porta fechada, é 1, e funciona mais ou menos dessa forma, sendo acochambrando bastante aqui a explicação. E toda a computação ela foi desenvolvida através dessa lógica, através desse tipo de hardware, né, de circuitos elétricos, com esses bits, estados 0, 1. Como curiosidade, né, 8 bits formam um byte. Então, para você que hoje tem um computador com um armazenamento de 1 terabyte, né, é 1 tera vezes 8, né, 8 terabits, vamos dizer assim. Né, e é assim que funciona o computador clássico. A mecânica quântica, ela é um pouco diferente, o computador quântico consequentemente. O que é a mecânica quântica? É um modelo que estuda e prevê movimentos de partículas muito pequenas, elétrons, quarks, fótons, todas aquelas coisas que a gente não consegue ver de jeito nenhum. E esse movimento das partículas é diferente do movimento que a gente tem no mundo nosso aqui, né? Na nossa mecânica clássica newtoniana, da maçã caindo da árvore. E nessa mecânica das pequenas partículas, existem alguns princípios, né, observados nessa mecânica. E um deles, que é fundamental para a mecânica e para a computação quântica, é o chamado princípio da superposição, a capacidade de uma pequena partícula de estar em mais de um estado ao mesmo tempo. Né? E aí o pessoal faz muito aquela alegoria do gato de Schrödinger, que talvez algumas pessoas que estão ouvindo ou vendo já ouviram falar. Né? Um gato dentro de uma caixa, tem um contador que pode liberar ou não um veneno para matar o gato, né? Só que ninguém tem acesso ao gato nem acesso ao contador, então não se sabe se o veneno foi liberado ou não. A alegoria quântica mostra que nesse momento, sem esse conhecimento, essa observação externa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Dois estados para a mesma partícula. O que é interessante? Isso é observado em partículas subatômicas, né? Isso daqui é fato. E o que acontece aqui? Né? Acontece, no caso da computação quântica, né, esses estados eles são representados por vetores, né, vetores no estado vetorial complexo, né, então números complexos, talvez alguém lembre disso. Né, e na computação quântica, a mecânica funciona um pouco diferente. Não são circuitos elétricos, são ondas eletromagnéticas ou ondas de luz, fótons, né, que fazem a vez dessa parte física do circuito. Né? E com essa representação de vários estados, você pode ter mais de um estado, e não apenas o 0 ou 1. Você pode ter 0 e 1 ao mesmo tempo e vários outros estados intermediários. Isso, ao invés de bit, é o que eles chamam de qubit, ou bit quântico, que pode ter mais de um estado ao mesmo tempo. Qual que é a conclusão, né, dessa conversa toda, dessa bobagem que ninguém entendeu e eu também não entendi? Não, estou brincando, né, estudando um pouquinho e relembrando aí a engenharia elétrica. Né? Você precisa de muito menos qubits, ou seja, o seu circuito quântico pode ser muito menor, exponencialmente menor, do que o circuito elétrico tradicional. Para ser claro aqui, você com o seu computador, que tem um armazenamento de 1 terabit, que é muito, muito grande, mais que 1 giga, né? Então giga já são 9 zeros, 12 zeros, né? Um negócio bizarro.
A mesma capacidade de armazenamento, os mesmos estados que são gerados por 1 terabyte, né, 8 terabits, pode ser gerado por 43 bits quânticos. 43. Então é algo realmente surpreendente. A Google colocou e divulgou que ela conseguiu, através do seu computador quântico, resolver um problema que, através de um computador clássico, seria resolvido em milhares de anos em apenas algumas horas. É isso o poder da computação quântica. O problema, né, Renato, aí é uma coisa que você mesmo fala, escala. Como fazer isso ganhar escala? Esse é o grande desafio do Google e onde ele está investindo bastante. Essa realmente é a dificuldade. Como ganhar escala, como fazer com que isso se torne financeiramente viável. Isso vai levar bastante tempo. Uma conclusão pessoal é que, quando se fala em coach quântico, a gente tem que aguardar que eles consigam calcular esses vetores no espaço vetoral complexo para poder ter credibilidade. Isso eu ainda estou para ver. Mas realmente essa é a dificuldade, né, de escala na hora de fazer essa computação quântica, fora, claro, todas as dificuldades operacionais. Mas é isso, mais um momento curiosidade, né, Renato? Acho que vale a pena para relembrar a engenharia que ainda está naquela memória distante, né? Não, foi depois dessa explicação que eu tive certeza, né, que eu fiz a melhor tomada de decisão de não seguir na engenharia elétrica, né? Tô brincando, né? Mas é interessante porque quando você pega, né, apesar do Google tomar muito pau nas outras unidades de negócio que ele vem fazendo, na verdade, o que ele vem pesquisando são coisas que lá no futuro vão ser grande fonte de vantagem competitiva. Inclusive isso que você está falando, né? Eu conheço alguns desenvolvimentos que o Google vem fazendo que, dando certo e ganhando escala e tendo um custo comercialmente viável, o Google provavelmente vai ser uma das empresas com, né, mais bem posicionadas em hardware. Olha que interessante, né? Então, se ela conseguir fazer esse negócio comercialmente viável, ela que domina esse negócio. Aí tem a IBM lá, a IBM tentando, né, também falar desse computador quântico aí, né? Mas a IBM, infelizmente, ela não tem a capacidade financeira que o Google tem, né? E aí vem aquela grande estratégia, né? Avaliação de portfólio. O cash cow do Google, ele é muito forte. O negócio lhe dá muito dinheiro. Então, o Google tem muito mais bala para conseguir desenvolver esse tipo de coisa. Coisa que nenhuma empresa de hardware consegue fazer por causa da capacidade financeira que ela tem. E dado que as melhores mentes, né, elas gostam de trabalhar nessas empresas que, né, têm essa cultura diferente, aí, que nem o Google, né? Ninguém quer trabalhar na IBM, né, que é esses millennials, né? Eles não sonham em trabalhar na IBM, na Microsoft, eles querem trabalhar no Google, no Face, na Apple, etc. Então, o Google está muito bem posicionado para fazer essas grandes inovações aí de mercado. Consequentemente, no futuro, ela vai estar muito bem posicionada dentro de todos esses investimentos que hoje, infelizmente, não dão lucratividade. Mas é interessante realmente entender como a Google pensa no longo prazo estrategicamente. Isso é impressionante, né? Abrir mão de ganhos financeiros ou até devolver o dinheiro aos acionistas no curto prazo ou médio prazo para poder trazer uma transformação dessa que não tem espaço para ser financeiramente viável no curto prazo, né? Isso é louvável da parte deles e faz com que eles realmente tenham esse employer branding, né? Façam com que os millennials e as pessoas que hoje querem mudar o mundo e querem desenvolver coisas novas queiram trabalhar no Google. E isso, no mínimo, é um grande chamariz de talento, né? Bom, vamos então finalizar, Renato. A gente já passou do tempo aqui, mas foi um bom papo. Manda uma despedida e um abraço para a galera. Bom, pessoal, muito obrigado aí de novo aí pela audiência, né? Muito obrigado também pelos alunos que me pedem bastante notícia, né? Inclusive a Suzano foi uma solicitação, né, de um aluno do GBP. E fica aquele recado de novo, né? Então, a gente tem os cursos abertos aí para 2020. Entre no nosso site, se inscreva nos nossos cursos, que teremos o prazer imenso aí de ter essas discussões que temos aqui no BTC Journal, né, em loco com todos vocês, né? Um grande abraço para todos. Semana que vem fiquem ligados que também tem bastante resultado para a gente analisar, hein? Muito bom, obrigado Renato, obrigado você que acompanhou a gente até agora. Continua acompanhando o BTC Journal.
Pega o histórico se você ainda não viu, segue a gente no Instagram, @instabtcompany, e se você gosta do conteúdo, compartilha com as pessoas que você gosta e que você acha que vai fazer diferença para elas. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.